Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Bold Regular Talks. Espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje temos aqui connosco João Dantas, um ex-aluno do IAD e atual Creative Supervisor da VML Y&R. Como é que está tudo aí desse lado, João Dantas? Tudo espetacular, Brunito. Está tudo. Nós temos que contar o nosso passado para isto perceberem melhor. Entramos em 94 no IAD e fizemos 4 anos até à formatura, até 98. Foi aí que também nos conhecemos e continuámos o caminho juntos, mas separados, em áreas diferentes. Em áreas não, na mesma área, mas em agências diferentes. Eu criei a minha agência e o João andou em várias A agências. gente andou a pular. Andou a pular. Não bipolar, mas só a pular. Olha, Às João. vezes tripular. Como é que é? Também. Está tudo aí ou não? Essa bateria aí Tudo? um baixo, está tudo com Não, baixo. isto é daquelas cenas todas da Janete, são aqueles fundos, estás a ver? Ok. Yeah. Mas é o fundo de bateria, só para parecer assim mais cool. Isto no fundo Olha, traz aqui atrás é a minha cozinha, portanto, só para enganar. Olha lá, e como é que É. está a correr? Como é que foi? Contando lá, começa lá. Olha, vamos começar, como se diz, pelo princípio. Porque a malta também que nos está a ver é muita gente também do IAD, não é? Sim, aqui. Muitos deles já estão... 1975? Xi. Já são millennials. 94. E nós é que somos do século passado. Mas olha, conta lá aí um bocadinho como é que a coisa começou. Ou seja, acabaste o IAD em 98 e como é que começou a rolar a tua saída do IAD até aos dias de hoje? Isto foi mais ou menos como tu. Isto começou mal. Começou mesmo dentro do IAD, que é o que eu não aconselho a ninguém. Nós estamos sempre com aquela muita sede ao pote e o que eu aconselho à malta estão dentro do IAD, aproveitem e usufruam do máximo. Mas eu gostava de ter usufruído mais do que a malta estava lá a passar, mas já estávamos com a cabeça mesmo fora dali, já no segundo ano, já a pensar para onde é que eu vou, como é que é o mercado de trabalho, como é que não é. Muito a pensar nisso e se calhar devia ter pensado mais em usufruir, em absorver mais coisas lá dentro, coisa que não fiz. E muitos de nós não fizemos porque já estávamos a pensar em começar a trabalhar. Muitos de nós já trabalhavam. Havia Sim, a malta já... Sim, é verdade. Havia lá malta que já estava, por exemplo, o Fernando. Sim. Que... Ou freelas, ou mesmo já trabalhava, ou mesmo em empresas, sim. Sim. O Fernando, por exemplo, já era de matemáticas e era professor e foi para lá tirar um curso de design. Já tinha 40 e tal anos quando lá estava, nós com 20 e tal, 19. E então, começou como? Começou em 96 ou 95, no segundo ano. Comecei a fazer uns trabalhinhos. Depois, comecei a fazer os trabalhos por fora. Depois, no terceiro ano, comecei a trabalhar a part-time. Trabalhaste aonde? Trabalhava na Fator Criativo, que era uma agência ali. Aliás, era uma agência pequenina. Hoje em dia chama-se Startups. Na altura chamava-se Ninho de Empresas. Estás a ver como as coisas mudam. Agora em inglês é muito mais giro. Ninho de Empresas, por causa... Então, era fixe, Ninho. Portanto, nasci no Ninho de Empresas, ali numa agência que era uma sala para aí com 10 metros quadrados, e que tinha 10 metros quadrados. 4 secretárias e comecei lá a aprender o Illustrator. Basicamente comecei a aprender o Illustrator na agência, porque nós no IA tínhamos um departamento gráfico que, pronto. Tínhamos uns Max LC3 que um gajo escrevia o nome e ficava à espera que o nome acabasse todo. Era muito o Freehand, aquilo eram aqueles dois, ainda não havia o IMAX, e aqueles já eram IMAX. Eram os LCs, LC3 e LC, acho que era essa linha. Quem nos dava aulas era o assistente. Nós tínhamos computação gráfica. Computação gráfica, yeah. Basicamente, depois em casa tínhamos PC, eu pelo menos tinha um PC, e então tentava traduzir o que eu aprendia naquela meia hora, que era nada, no freehand, né? Tínhamos o freehand, e depois, acho que aquilo até era preto e branco, não? Acho que era azul. E depois, o único computador que era a cores era o do Paulo, tinha um 27 polegadas, o que é que era? Que era o assistente, nós nunca conhecemos a professora. O Paulo não está lá. O Paulo não está no Ele lá está? A sério? Até fomos visitar uma vez o ateliê dele, que também ficava ali ao pé. E depois chegava a casa e tentava traduzir o que aprendia para o CorelDRAW.
que era a única pirataria. Pirataria nós nunca tivemos pirataria, não. Tá a ver. Não. Nós comprávamos sempre tudo, comprávamos sempre software, compramos todas as fontes que usamos, é verdade. E depois passava as coisas para o CorelDRAW e fui fazendo assim até que comecei realmente a trabalhar. Na agência tinha um Macintosh, que eu dizia, pronto, finalmente vou aprender a trabalhar com um Macintosh. Depois havia sempre aquela migração, tentar extrapolar aquilo depois é aquela cena dos comandos, que é tudo ao contrário. Era sempre uma dor de cabeça, aí comecei a minha bipolaridade. E a tudo também era desigual. E depois, aí comecei a aprender, nem foi tanto o Freehand, o Illustrator e o Photoshop, na agência, nesse part-time. Depois, quando acabei o IAD, ia chumbando, não é? Porque a malta, ou seja, nós tínhamos no projeto, tínhamos que ir apresentando aquilo por etapas, não é? Como é que nós chegávamos a um determinado ponto, depois como é que íamos daqui para ali, tínhamos que mostrar isso à professora, não é? Tínhamos que bater com ela. E a malta que trabalhava não fazia nada, isso aparecia lá no final e apresentava tudo. E depois a coisa podia correr muito mal. No meu caso não correu muito mal, mas levei assim uns ameaços. Sim, o que eu notava era a malta que trabalhava, não é? Eu também depois comecei a trabalhar. Era que a malta tinha um andamento muito diferente daqueles, dos nossos colegas que só estavam no curso também, não é? Por um lado, tu dizias e bem, não é? Se calhar se estivéssemos lá hoje aproveitaríamos de forma diferente, mas acho que por outro lado a nossa vontade também era o mais rápido possível começar a ter uma experiência real, não é? E profissional. Sim, pois, mas passados quase 25 anos, hoje em dia sinto falta de certas coisas que foram lá ensinadas e que eu basicamente passou, então por um lado isso é pelo tipo estética, psicologias são muito importantes e hoje em dia sinto uma grande falta disso. Sim, concordo. A parte do racional, a parte de perceber o que é estética, no fundo tentas sempre acertar na estética, é o que nós somos motores de estética, tentamos acertar a estética, porque a estética é que vende, e às vezes vivemos ali um bocado às aranhas, porquê? Porque começamos, isto é capaz de ter das áreas mais, é muito próximo, ainda não é uma área artística, tem uma componente artística, não é? Só que não é 100% artística, e qualquer área artística ou próxima do artístico é subjetiva. É? E então esta subjetividade nós temos que contornar, ou seja, não há fórmulas certas nem há fórmulas erradas. Quer dizer que uns acertam mais do que outros, não é? E, ou seja, tentamos sempre, às vezes seguimos todas as regras, todos os estudos do mercado, todos os BAVs, todos os motores, fazemos a pesquisa toda correta, seguimos os processos todos e depois o trabalho final fica uma coisa tipo e não atinge os objetivos. Não é sim, eu acho que a área do design, não é? Mais estamos a falar de design gráfico, não é? Neste caso, não é? Estamos a falar disso. Sim. Tem variáveis, estás a perceber? Porque hoje em dia, se calhar, é mais fácil até nós percebermos o que é que funciona, porque hoje em dia há muito mais mainstream do que havia antigamente, não é? Hoje em dia tu vês, eu costumo brincar, vem a altura da moda com t-shirts com ananases, depois vem a moda das t-shirts com os flamingos, não é? Isto às vezes é um bocado assim por uma olhada, são vagas que passam rapidamente, mas elas vêm. E no design também eu também, como diretor criativo, também sinto isso, às vezes, não é? Tu estás aí, agora a fonte é toda rough, estás a ver? Agora a fonte é bué clean, agora é a fonte à mão que está a bombar. Hoje em dia, até é um bocadinho mais fácil tu acertares na cena visual, na tendência, ou seja, seres mainstream, porque o que vende, não é? O que acaba por vender no final do dia é o mainstream, é quando é aquela cena que tu olhas, tu nem sabes muito bem, mas já viste aquilo em algum lado, não é? É o efeito da publicidade, não é? Vês a publicidade em casa do iogurte X, chegas ao supermercado, aparece o iogurte X à frente e tu dizes qualquer coisa, vou levar este, não é? Mas isso depende do tipo de cliente ou do tipo de trabalho que estás a fazer. Se é um trabalho que vai mais atrás da tendência, ou se é um trabalho que quer criar tendência. Esses são raríssimos, não é? Mas isso, João, bora lá falar isto na realidade. Quais são os trabalhos que já fizeste até hoje para criar tendência? Na tua vida, são quantos? 20 anos de design? 21? 20 anos foi
só tive para aí mas não tinha nada a ver com tendência. Ou seja, íamos criar uma tendência, mas era uma tendência tecnológica, que foi, né? Foi quando eu fui trabalhar, foi o meu segundo emprego, que foi na SIC. Ou seja, aí nós éramos mesmo incubadora de tecnologia. Ou seja, estamos a falar de 1900 e... Eu fui web designer em 1998. Quando ainda nem havia internet. Basicamente havia Quase. modems, Yeah. a grande cena era a ADSL. E tinhas uma disquete com 5 megas para levar trabalho. Não, nós tínhamos, houve uma altura que tivemos que fazer uma pesquisa. Basicamente, o que eu fiz na altura, que era assim, portanto, a tal tendência, era criar um projeto que era o Centro Comercial Virtual online. E a ideia que depois havia lá os comerciais e os doutores e os gajos do marketing, os gajos criam uma cena que era o Colombo online. E depois, qual era a ideia deles? Era criar várias lojas, que basicamente era um grande interface em 3D, mas não podias fazer nada em 3D. Era em flash, não? Pai. Não podias fazer. Ok, ainda não havia flash. Não havia flash ainda. Ou seja, aquilo tiveste que fazer. Deixa eu ver se eu me lembro. Não, flash, sim. Aquilo depois acabou por ser um SWF, sim, de flash, no final, que tinha que ter no máximo 1 mega. Então. Nós demorámos 1 ano a fazer esta porcaria. 1 ano. E éramos uma equipa de. Era eu, era o designer, era eu, mais o Zairo, que era engenheiro multimédia. Epá, demorámos 1 ano. Tivemos que procurar tecnologia, tivemos que procurar programas, tivemos que comprar programas aos Estados Unidos, porque não havia nada disto. Não havia nada. Sim. E aí foi mesmo explorar. Foi o mais próximo de criar tendência. Não era estética, não era nada, era uma tendência tecnológica na altura. E depois as coisas. Acho que foi tudo lançado demasiado cedo na altura. Tanto que em termos estéticos, não é o que se pode fazer hoje, que tens resoluções brutais, podes fazer as coisas com o peso que quiseres, quase, não é? Motion. Na altura tinhas uma largura de banda mínima, então vê lá, se nós tínhamos que fazer um SWF com um centro comercial lá dentro, aquilo tudo a funcionar ou seja, interação, depois tinhas que clicar, imagina lá, tinhas que ir andando dentro do centro comercial até chegares a uma loja, por exemplo, sei lá, Timberland. Não é? Clicavas na plaqueta da Timberland, tinhas que fazer uma rotação para a montra, entrar dentro da loja e acabava o nosso trabalho. Depois isso era um interface que ia parar à página deles. Tínhamos que fazer esse interface agora para várias lojas. Chegámos a ter a Global Shop lá dentro. Mas depois houve uma série, mas depois houve a crise das dot-coms. Foi também em 2000. Depois a malta acabou toda a ir porque cada um para o seu lado. Eu deixei de ser web designer, voltei estava cansado. Porque, no fundo, aquelas cenas que nós fazíamos, aqueles grafismos, aquelas imagens, os Photoshops, e isso tudo, não podias fazer quase nada. Porque eram coisas muito pesadas, ou seja, havia aquilo que tu consegues fazer hoje na altura, em 1999, 2000, não conseguias fazer, era tudo muito limitado, não podias ter coisas redondas, porque senão ficava tudo ratado. Tipos de fontes tinhas que ter muito cuidado, era tudo muito limitado na altura, e então voltei para o Print outra vez. E quando voltaste para o Print, foste para onde? Depois, deixa lá pensar. Depois fui para uma agência que havia cá, que era de um gajo inglês, que era a Communique. Isso foi em 2002 talvez, que tinha os escritórios em Bulicame e outros na parede, aqui onde eu agora moro. Depois daí voltei à primeira agência, que entretanto era Fator Criativo, depois transformou-se em Zinc. Mas espera aí, eu vou-me esquecer de alguma agência. Mas sim, não interessa, claro. Mas o que é que sentiste nesses anos, em termos de evolução, ou seja, até hoje, não é? Onde é que tu estás mais confortável? Ou se tivesses que nessas áreas todas que isso acabas por acumular, não é? Informação e know-how, onde é que tu te sentirias melhor? É como estás agora, como Creative Supervisor? O que é um Creative Supervisor, já agora? Creative Supervisor foi o nome que me arranjaram, basicamente, ou seja, eu entrei ali para fazer um mês, ali na Young, para dar uma ajuda. Entretanto, fui ficando, eu trabalho,
São tipos, não vou dizer qual é o cliente, porque às vezes posso me desquir e e depois estou tramado. Portanto, comecei a trabalhar um cliente, uma coisa que eu não tinha feito na altura, que é trabalhar exclusivamente uma conta. E começaram a gostar do meu trabalho, ou seja, era consistente, e então continuei com esse cliente, as pessoas iam saindo, eu ficava, entretanto fui assumindo mais responsabilidades e depois o trabalho foi crescendo e eu, como fui daqueles que já conheci melhor o cliente, as manhas do cliente, o que é que o cliente gosta, para onde é que o cliente não vai, não façam esse tipo de coisas porque não vai ser aprovado, ou seja, tentar ali encurtar o processo de aprovação de ser o mais curto possível, não é? Senão, se as coisas demoram muito tempo e ficam muito tempo em ateliê, é uma chatice, depois começa tudo, o planeamento começa tudo a atropelar. E então, depois acabei por ficar um bocado a equipa foi crescendo, fiquei nesta função de supervisão, ou seja, basicamente, às vezes tens freelance, às vezes tens mais pessoas na equipa, consoante aqui é versátil, ou seja, a equipa ou encolhe ou aumenta conforme o volume de trabalho, não é? Então, às vezes surgem pessoas novas e então tem que supervisar, olhar para os trabalhos, orientar, ou estar na apresentação ou na passagem do briefing, para os orientar, tipo, olha, isto é um cliente assim, assim, assado, isto não pode ser, ou seja, este tipo de coisas não vale a pena fazer, é mais isto, é mais clean, é mais arrojado, neste caso, por acaso, é uma coisa, é um cliente que gosta muito. Mas fazes quase direção criativa, no fundo, não é? O Creative Director, não? Não. Direção criativa não. Direção criativa isso é o Pedro que faz. Faço, ou seja... Supervisionas os outros designers, no fundo. Sim. O diretor criativo, neste caso o Pedro, ou seja, ele tem um broad, ou seja, ele tem mais umbrella, ou seja, a visão mais abrangente, não é? Mas depois ele não pode estar sempre a ser solicitado, não é? E há certo trabalho mais design, não é? Que aí sim sou eu que entro, ou seja, esse tipo de coisas mais pequenas, mais manutenção, as coisas diárias, aí entro eu, não só faço, não é? Também sou designer, também, ou seja, estavas há bocado a falar de qual é que era mais, a que era que eu me sentia mais confortável. Isso é uma pergunta que me faz, já vou para aí na minha 13ª agência, que me fazem sempre nas entrevistas, que é, então qual é que é a área que estás mais confortável? Branding, direção de arte, web? E eu digo sempre, eu estaria mais desconfortável se trabalhasse num banco. Parece piada, mas não... É porque eu não tenho uma área ou ainda não descobri qual é que é a área que eu se calhar, uma área que eu chego à conclusão de que dá mais gozo. Se calhar isto dá mais, mas pois é que o problema é quando estás sempre a fazer muito a mesma coisa. Pode adorar fazer paginação, não é? Mas depois chega a uma determinada altura que, já cansa um bocado de abrir o Windows A, na altura do quarto, já fica, sempre isto. Eu acho que eu sempre, mas já está, isso depende da personalidade de cada um. Pois, claro, sim, também acho que tu pensarás de maneira diferente, os outros colegas pensam de maneira diferente. A malta gosta mesmo de direção de arte, gosta de fazer aquilo. A malta gosta mesmo de fazer branding, logotipos, identidade e tudo o resto. A malta gosta mais de fazer motion, a malta gosta mais de estar no Premiere. Eu conforme a minha personalidade, não só porque eu tive que me adaptar e também sei bem agências muito pequeninas, isto é a primeira vez, ou é a segunda vez que eu estou numa multinacional. Fiz sempre a carreira em agências pequenas, médias, micro, em que tens que saber fazer tudo. Por um lado é bom, um pouco. Isso é fixe. Sim, foi uma grande escola. Dá-te mais abrangência. Por exemplo, eu acho que há uma cena bem importante. Para mandares fazer, é fixe saberes fazer. Podes não ter que saber fazer tudo, não é? Mas teres tido contacto com alguma experiência ou com alguma, não é? Acho que... Sim, com as áreas todas, com os vários momentos. Por exemplo, uma coisa que hoje em dia, se calhar, a malta mais nova não tem tanto contacto, por exemplo, com artes finais, produção, percebes? Mas no início da carreira digital, eu tive contacto muito cedo com o digital, demasiado cedo com o digital, percebes?
mas na altura eu lembro-me que a grande confusão na altura era entre o SMIC e o RGB. Certo? De repente passavas tudo para RGB e tipo ficavas, calma, Sim, e isto tens que pensar as hoje em cores de outra dia, maneira. hoje em dia, então, com esta pandemia é marado porque, pá, eu dou por mim, não é? A maioria das minhas cenas são branding e outros projetos, mas mais, pronto, de curadoria, mas já numa área mais quase artística. Mas já começo a fazer o branding a pensar no RGB, que foi uma inversão total. Eu sempre que começava a fazer branding, pensava em SMIC, estás a ver? E depois é que passávamos para o RGB, ou seja, se isto aparecer online ou web, não é? Web, seja o que for, seja multimídia, como é que isto vai funcionar? Uma newsletter, ok, a newsletter já vai em RGB, mas é engraçado que agora dou por mim a pensar ao contrário. E, por outro lado, foi um refresh fixe, porque o espectro RGB, não é? Para gajos como nós que fazemos há 20 anos SMIC, o espectro RGB dá-te um novo, pá, um refresh, não é? Eu estou a achar interessante, estás a perceber? Porque o cromático SMIC, pronto, né? Estás com 21 anos de design e eu também com 21 anos de design. Aliás, a minha agência fez 21 anos a semana passada. E a gente já fez quantos projetos? 300? Tipo, 400? Né? 500? É melhor não contar. É melhor não contar. E tu sabes, não é? A gente já sabe em SMIC, eu já sei em SMIC de cor todas as cores que funcionam em branding, não é? E se calhar já as repeti ou já as combinei de forma diferente, mas nós já sabemos, porque também arte finalizamos, também, não é? Vamos até ao final, até ao print, não é? Eu já sei se quer um amarelo com determinada tonalidade, tem que meter 100, né? Tem 100 de magenta e 20 de amarelo. Estás a ver? 100 de amarelo e 20 de magenta. Se quer um amarelo forte, tens que dar. Se queres puxar para o lima, tens que dar o cian X. E acho que até às vezes mostra-nos uma cor e nós conseguimos decompô-la em SMIC, percebes? Isso aí foi muito fixe. As aulas que tivemos eu não sei se agora ainda se faz, não era? Que era as paletas, não é? Cromáticas, como é que tinha o nome até? Era aí que se apanhava, isso era o testes mentirosos, meu, que era aí que se apanhava os daltónicos. Já apanhámos um na nossa turma que foi impressionante. Apanhámos não, ele próprio não sabia, é engraçado. Pois, ele não sabia, exatamente. Eu lembro-me que ele era um desenhador, um prodígio, não é? Do desenho, o gajo, eu lembro perfeitamente. Eu lembro do dia que ele veio ter comigo de manhã, tipo, altas noitadas, e ele tinha alguma confiança comigo e contigo também, mas comigo ele às vezes me perguntava muitas coisas e eu disse para o Bruno, antes de eu apresentar isto, tu achas que isto está bem? E eu realmente olhei, não é? A cena das complementares, não é? Que a gente vinha até ficar no suficiente, até neutralizar aquilo. E aquela cena estava caótica, meu. Estava tudo castanho, meu. Eu não percebi no início, assim, meu, mas ouve lá, tipo quase, mas fumaste alguma coisa para fazer isto, ou bebeste, ou o que é que se passou? E o gajo, não, meu, eu não estou a conseguir. E eu disse, ouve lá, mas se calhar isto é uma cena, és daltónico. E o gajo disse-me, se calhar sou. Foi meio estranho. Na altura... Foi meio estranho. Mas pronto, é engraçado, mas isso para puxar para isso, não é? Nós conseguimos ter uma visão brutal. Acho que isso é um exercício que nem se devia continuar a fazer. Nós fazíamos aquilo o quê? Com guaches ou acrílicos ou o que era assim uma cena, não é? Era guache. E essa cena depois fizemos algumas coisas. Assim nós tivemos... Essa cena para o SMIC é a melhor cena, é a melhor cena que tu podes fazer na vida para perceber a cor. Estás a ver? Sim. Sim, quer dizer, isso é uma coisa que começa na escola, quer dizer, as minhas filhas estão a começar agora a fazer isso, as misturas de cores, como é que se faz o verde, com o azul e com o amarelo, não é? Sim, mas ali aprofundávamos aquilo, não é? Com os complementares, para os gradients, não é? Ir até à cor neutra. Não faço ideia como é que hoje em dia no IAD, não sei se ainda sequer se faz, mas nós tivemos ali uma recruta lixada, mesmo, com a Olga, sim. com as malhas. Mas foi fixe, eu aprendi muito, olha, foi daquelas aulas, não é, que era às 8 da manhã, que me lembro que valeu a pena, não é? Houve umas que a gente também, ou não ia, ou chegávamos sim, mas é isso mas há coisas que marcaram, acho que há coisas
me marcaram também a mim e a ti, porque andámos na mesma turma, não é? Eu lembro essa questão que tu falaste, não é? Da estética, que a gente andava ali um bocado, pá, mas hoje em dia, e tínhamos um grande professor de estética, e acho que a gente devia ter tido psicologia da cor, epá, e pronto, um gajo devia ter estado, pronto, mas isso é assim a vida. Bem, mas vamos partir para outra. Eu quero é ver as coisas tuas, e acho que esta malta também quer ver. Partilha lá aí algum trabalho teu. Epá, então deixa lá ver o que eu tenho aqui. Vamos aqui ao Beyoncé que eu não atualizo para aí há 4 ou 5 anos. Então, se calhar vamos aqui este projeto aqui da EDP, Ok. que isto foi no primeiro Web Summit. O primeiro Web Summit, portanto, isto foi chamávamos lá, portanto, a Feira dos Geeks. E o que é que os geeks gostam? Além de qualquer coisa que não seja programação, gostam de gaming. E então, pá, a ideia aqui, que as cabeças pensantes lá pensaram, foi tornar isto, depois tinha uma ativação lá no meio, tornar isto uma espécie de jogo, a tornar isto era um stand, basicamente tínhamos o espaço era um 10x10, acho eu, e era tornar isto tudo uma grande máquina de pinball. Ok, fixe. E no qual pronto, todos aqueles objetos, as tabelas, etc., tudo isso tornava mobiliário, onde tinhas reuniões. E depois tinha aqui uma peça central de ativação que eu acho que era uma ideia que já vinha de trás, que até era da própria EDP, que era ter uma ativação com um carrossel, que era isto depois tinha um nome qualquer, rapaz, já passaram 4 anos. E o grafismo era todo a ver com essa cena, não é? E tinha tudo a ver com essa cena. E a partir do grafismo foi nascendo o mobiliário. Depois o mobiliário foi feito como é que isto chamava? Next Pitch, Start Now. Depois foi pesquisar vários tipos daqueles designs espetaculares de máquinas de pinball que existem. Yeah. E foi basicamente estruturar o stand com base no grafismo. Mas é fixe explicar-se aí, pronto, não é? O caminho do conceito, não é? Começa na ideia e depois vai... Um bocadinho o que nós... Voltando aqui um bocado atrás, ou seja, Yeah. nós tínhamos aqui, estruturámos isto como, ou seja, aqui a parte... A vista aérea de uma máquina, não é? Exatamente. Portanto, esteve esta área do stand. Sabíamos que, pronto, eram 10x10, que tinha aqui uma peça central, que era uma coisa que já estava mais estabelecida, que era o parte do pitch, tinha que ter um tal carrossel. Yeah. E depois era fazer todo o mobiliário à volta com base no universo de pinball. Portanto, basicamente foi olhar para máquinas de pinball, claro, que peças é que eles têm. Portanto, tens os flippers, tens etc. Os flippers eram bancos, etc. Tornar toda essa maquinaria, esse mecanismo, torná-lo em mobiliário. Portanto, depois a partir daí foi, ok, temos então já aqui a estrutura, é isto e agora vamos aplicar grafismo. Foi olhar para referências, há montes de referências na internet de máquinas de pinball e usar aquela linguagem. Yeah. Não foi ensinado e aplicar, pois muito vermelho, que é para a EDP, não é? E usando as várias combinações, pus aqui vários exercícios, houve aqui vários testes de cor. Isto ia sendo aprovado ou seja, em plano. Não é? Depois, a partir do plano, é que eles acabam por escolher, ok, vamos experimentar este, e então passava-se para fazermos o levantamento do 3D. Na altura, era para ter a ideia dele era ter um plasma, aqui atrás, está aqui a parte do score, mas depois achámos que, já tínhamos feito coisas para o Rock in Rio com ecrãs celulares, ou seja, aquilo são ecrãs gigantes que podes fazer o ecrã, que são células de 50x50, né? E depois montas. E podes montar o tamanho que tu quiseres. Se temos uma amplitude tão grande, vamos fazer uma coisa em cartão ou em plano, um print e depois meter lá não fazia sentido. Achámos melhor fazer tudo em ecrã. Depois, esta acabou por não ir para a frente, mas pronto, ainda desenvolvemos aqui vários renders e acabou depois por ficar esta. Basicamente é a mesma coisa, mas com outro tipo de cores. Quanto tempo é que tiveste para fazer isto? Mês.
mas tu nunca fazes isto só, fazes isto e mais 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Sim, sim. E depois vai à apresentação, são várias fases, não é? É. E depois não é, ou seja, isto não era só eu, isto era eu, mais 2 pessoas no 3D, depois houve a parte motion foi outsourcing, deixa eu ver se isto era o que estava a passar sempre é o que estava sempre a passar no ecrã, Fixe. lá atrás. Muito louco. Pronto. Era o Carousel Pitch, já me lembro. A ideia ao início não era bem, era um bocado mais aqui como eu tenho aqui embaixo. A minha ideia, depois acabou por se tornar difícil de executar, era tu seguires a bola, ou seja, ias ter sempre uma bola, ou seja, à medida que ela vai rolando, tu não vês ela rolar, ou seja, o que tu vês basicamente é um grande olho de peixe a refletir tudo à tua volta, e a ideia era perseguir, mas depois isso era muito difícil de conseguir, então a única coisa que restou dessa ideia foram estes estilos. Acho que tinha ficado muito fixe, mas pronto, acabou por não ir para a frente. E isto depois é mesmo já lá. No real. No real. Yeah. Lá mesmo no Web Summit. As pessoas que tinham uma ideia para um pitch iam apresentar aqui e depois havia uns que seriam selecionados, etc. Outros não. E passavam uma segunda fase. Depois, Fixe. mais aqui, temos aqui a Pure. Isto também foi na Activision, tal como o outro era para Desafio Global, e aqui fiz este trabalho para a Pure, que é uma empresa de, como o nome diz, Public Relations, no qual eles queriam, o meu amigo Elgar queria fazer um refresh à imagem, ou seja, segundo a ideia dele, ele achava que a identidade se semelhava muito. Epá, isto parece muito. Não foi assim um grande briefing, ou seja, muito. É uma coisa muito informal. Eu disse: epá, isto parece um escritório de advogados. Eu quero que isto seja uma coisa mais rica, mais arrojada. E, ok, então pronto, bora lá. Carta branca, vamos a isso. Então comecei por criar uma espécie de quase que um alfabeto baseado em retas e círculos, que depois se uniam, etc. De formas muito simples, que depois se iam tornando mais complexas, e uma espécie de quase de grafismo semelhante com quase que parece um alfabeto. Depois criei, portanto, a partir desse grafismo, criei aqui então o lettering pure. Aquelas linhas lá atrás é só para enganar. Não só para dares aquela ideia que pensaste. Isto foi pensado, mas não. Portanto, aqui em Keyline, portanto, o traço, mock-up, que é para parecer que é uma cena muito séria. Que já está vivo. Mas não, é mentira. Estudos de cor, basicamente aqui não havia uma cor, a ideia não, acho que era, não assumias as cores que quisesse, basicamente era mais pela forma do que pela A forma é que fazia. Sim, e não era tanto a legibilidade, era mais a percepção, ou seja, tu quase que estás ali no limiar da legibilidade. De ler ou não ler, mas depois o símbolo em si, ao passar várias vezes, já tens mais percepção do que legibilidade. É um bocado como a Coca-Cola, quer dizer, ninguém se pode ler a Coca-Cola hoje em dia. Claro. Tu vês, basta ter parcialmente um bocado do logotipo, percebes logo o que é. A Nike faz isso muito bem, mete o swoosh e já nem mete mais nada. E qualquer coisa já nem mete o swoosh, só que uma Mastercard só mete as bolinhas agora. Já está feito o trabalho. Depois, tudo aquilo que eles têm várias áreas, ativação, brand content, public relations, não é? Que é o core, que era aqui. Depois criar aqui uma espécie de ilustrações que podiam criar, ou seja, o ideal que toda a gente gostaria de ter, que era cada um ter ou seja, ter 7 cartões diferentes, mas depois acaba por ficar só com letras. Hoje em dia já dá, com a impressão digital já dá para fazer isso. Sim. Lembro que na altura só podíamos ter 3, 4 cores. Mas são 5 cores diretas, não consegues fazer isso. Hoje em dia já se pode fazer tudo. Depois houve aqui uma série de estudos. Entretanto, eu depois saí da agência e fui aqui afinal fui para a Young e acabei por não saber como é que se isto avançou, não ficou lá. Mas foram os estudos que ficaram na altura. Criei, ou seja, depois passei para a ilustração também.
Ou seja, usando as mesmas formas, o mesmo tipo de linguagem, entrar para um campo de ilustração. Isso aqui é uma capa, estacionário, impossível de fazer, mas tudo bem, um gajo manda sempre o barro à parede. Meus amigos, sempre a tirar a barra à parede. Tentar, sempre para cima. Tenta-se sempre. A frustração tem que ficar do lado deles. Eles é que não tiveram capacidade para nos acompanhar. Nós tentámos. Nós entregámos o céu. Eles só conseguiram chegar à árvore. E depois havia também, se não estou em erro, um filme. Um filme de apresentação. E, ou seja, também comecei a fazer um grafismo para Fixe. isso. Então, uma imagem, isto não tem nada a ver com a escritório dos lugares, como já podes ver, não é? Isto é exatamente o que eu pretendia, o mais arrojado possível. E aqui temos o filme. Já nem me lembrava. Tem som, não? Tem. Não estás a ouvir? Uns tambores. E isto, caros amigos. Très bien. Então, e olha lá, e a malta que quiser ver mais trabalhos teus, como é que faz? O Behance é João Dantas, é isso? É João Dantas. Nice. Tens aí mais algum que queiras mostrar, só para fechar? Aqui este. Música, eu gasto sempre de música. Portanto, isto foi uma altura que eu até veio para Angola, fazer direção criativa a 3.000 km de distância, que é uma coisa que eu aconselho vivamente. Portanto, basicamente aqui a ideia está mais ou menos autoexplicativa, que é a união entre a bebida, neste caso a cerveja e a música. Quando se unem as duas, criam aqui magia, como aqui está neste filme. Fixe. Portanto, o festival na altura era aos 40 anos de Angola. Isto nem era Angola, basicamente. Isto era Lubango. Não era Angola. Angola nem era Luanda. Isto era Lubango, que ainda é uma província mais lá para dentro. Mas pronto. Ok. E este era o principal cliente que nós trabalhávamos. Era a Negola. Negola é Angola. Eu nem faço ideia se isto ainda existe hoje em dia. Mas pronto, basicamente é aquela ideia da espuma e os salpicos criarem. Essa ideia de musicalidade, e ritmo e som, não é? Sim, sim. Tenta fazer uma coisa diferente. Na altura isto funcionava muito com fotografias dos artistas e fazer os artistas entre bolas, entre quadrados, entre fazer mais alguma coisa. Tentar fazer uma coisa mesmo só com grafismo. Menos neste ano conseguiu. Nos anos seguintes acho que já foi mais complicado. Mas recalca essa. Muito fixe. Mas aqui, pronto, não sei se queres que eu mostre mais alguma coisa. Pode ser mais um para fechar, escolhi mais um. Aqui ilustrações. Olha para Angola também, mas isto foi cá. O banco que era o Caixa Tota, que na altura era a união entre o Caixa Geral de Depósitos e o Tota. E o Tota. Hoje em dia é o Caixa Angola, acho. Hoje em dia é só Caixa Geral de Depósitos. O Tota, entretanto, tornou-se Santander, não é? E largou aquilo. Então tínhamos que criar mais género, basicamente. Com as figuras mais representativas, assim, de Angola, a Rainha Njinga, as tribos. Aqui isto é uma tribo específica que eu já não. Devia saber isto tudo de cor, mas pronto, como tu podes ver. O Napoleão. Para isto. Já vi que estiveste a estudar para isto. O Agostinho Neto, eu lembro-me do Agostinho Neto. Isto era a máscara azul, que era uma máscara. Isto eram os sobas que são os sábios. Depois tínhamos que fazer aqui também, preparar isto um bocadinho para levar outro tipo de tratamento, os embosses, os relevos, os vernizes espessorais, não me lembro bem na altura, mas pronto, tinha que ser preparado para isso. Depois isto tem layers, estás a ver? Isto para a coisa gráfica era um pesadelo. Da luta. Pronto. Isso já é a aplicação, não é? Olha, esta era uma máscara azul, depois aplicavas cor também.
Aquilo era janeiro, acho eu. Depois aqui fevereiro, estou Silva. Dante Angolana, Augusto Neto. Muito fixe. Havia aqui uma série de temas. Olha lá, e para terminarmos, o que é que tu dirias a esta malta toda que está ainda no IAD, que está a começar e que pronto, e que tem que se mandar a fazer só o caminho, no fundo? Quais são as suas características, ou tudo o que tu passaste, experienciaste, ainda para mais também quis trazer aquilo aqui porque, pronto, para além de gostar do teu trabalho, é porque também já tiveste uma experiência muito grande, não é? De quase 3 agências. O parte que aconselho é, já te disse um bocado, aproveitem mais o que, quando estão dentro do IAD, foquem-se dentro do IAD e um bocado o que aconteceu, aprendam com o que os professores têm. Nós saímos lá com um bocado com a sensação que aprendíamos mais uns com os outros do que com os professores, mas isso também é um bocado uma falácia, porque se calhar não estávamos era muito receptivos, nós estávamos a passar muito já cá para fora e se calhar isso foi muito precipitado. Façam as coisas com o tempo, aproveitem o IAD. Se continuar a ser a escola que foi, é de aproveitar. Nós tivemos professores excelentes e, curiosamente, o professor que mais me inspirou a mim e que mais me abriu a cabeça, e creio que a ti também, nem era professor de design, era professor de fotografia. Era o Roberto. Grande Roberto, que apesar de a área dele ser fotografia, ele conseguia te fazer. Isto foi no segundo ano? Já não me lembro. E nós naquela salinha de que tinha 15 metros quadrados, muito. Não era o Roberto, era o Roberto e o Carlos, era aquela dupla, dupla dinâmica. O Carlos ainda está. O Carlos ainda está. A última vez que falei com ele foi, infelizmente, foi no velório do Roberto. Eles abriram-nos a cabeça de uma maneira só a mostrar e a explicar e dar-nos horizontes que, pronto, para mim, foram os dois professores, se calhar injustamente para os outros professores, mas para mim, não sei, às vezes eu posso ter uma grande riqueza, muita coisa para explicar, mas a maneira como eu transmito, isso depende de muita coisa, mas foram os dois professores que me abriram mais. Sim, acho que foram transversais em termos também conceptuais e que nos fizeram abrir um bocadinho a cabeça. Eu também gostei muito pela sua rigidez, mas que me ajudou muito foi o Vitor Higgs, em tipografia. Ele dava-nos lettering na altura e acho que foi também um dos professores que me fez ter um olho clínico para espaçamento, para entrelinha, ou seja, a arrumação gráfica dentro da minha cabeça, a noção de equilíbrio, eu ganhei muito com ele. Com esses dois que acabaste de falar, o Roberto e o Carlos, a nível conceptual, abrir a cabeça para outras coisas, para raccords, para como é cromatismos, ligações entre as coisas, formais. Leitura ascendente, leitura descendente. Acho que é super importante no design. E depois foi o Vitor que me deu esse rigor, no fundo. Estás a ver? Rigor. Sim. A questão do rigor do design que é importante. Não é? O que ele chamava na altura que era o olhómetro, não é? Sim, hoje em dia olho para coisas que para mim é assustador. Um gajo não pode pegar numa fonte, escrever uma cena, converter para curvas e já está. Não dá. Já as fontes não são feitas para português, são feitas a maioria das vezes por americanos ou gajos que não são portugueses, ingleses, etc. E quando tu convertes uma cena para curva, o espaçamento das letras que vêm a seguir umas às outras no nosso alfabeto é completamente diferente do deles. Normalmente está tudo mal espaçado, tudo, está horrível. E a malta... Uma coisa que eu aprendi... Sim, mas com ele foi mais uma coisa mais técnica, essas coisas foi muito importante. Uma coisa que ele ensinou, já lá vão 25 anos, que eu nunca me esqueci, que foi nunca confiem no alinhamento do computador. Seja qual for o programa, não interessa. Pode estar a trabalhar no mais Pro, no menos Pro, mas pronto. Até vir a inteligência artificial, aí as coisas vão ser alinhadas como deve ser, mas até chegar a esse ponto vamos ter que ser nós ali a compensar as ilusões de óptica, etc. Isso tem que ser o nosso olho a fazê-lo. Mais conselhos, depois, um conselho muito importante é humildade.
humildade, e vocês saem do IAD, ou pelo menos na minha altura, eu saí do IAD e achava que sabia muito, e quando não sabia nada. E hoje em dia é ao contrário, se calhar, quanto mais sei, mais dúvidas tenho. E houve certas alturas na minha vida que se calhar fui mais no início, fui muito arrogante e não devia ter sido, e fui arrogante com as pessoas erradas. E hoje em dia, se há uma coisa que aprendi ao longo destes anos todos, é que tens que ser muito humilde para absorver o que os outros têm para dizer, porque às vezes a tua arrogância, o ego, metes à frente do trabalho e tu fechas-te e não estás a absorver coisas muito importantes. E isso, o maior capital que tu tens ao longo da carreira são os teus colegas, e tens de ter muito respeito por eles. Nós aprendemos muito uns com os outros, com os nossos amigos, com os nossos colegas, e depois, mais tarde, então, vão ser eles que nos vão buscar a algum lado, ou quando nós precisamos, que nos vão dar uma ajuda. E acaba por ser esse capital, na altura, hoje em dia chama-se redes sociais, mas esse capital social que tu vais ganhando pelos anos de carreira, por seres um gajo que respeitou, seres um gajo que esteve lá, foste um gajo que, a maior parte das vezes, lá está, muitas vezes, às vezes, também somos, todos temos falhas e também somos todos humanos, mas tentar ser o mais correto e mais humilde e verdadeiro e honesto com os nossos colegas, que isso depois é um capital, vais ganhar respeito com isso, e esse respeito que tu tens ao longo da carreira, esse vai dar frutos, e vais conseguir resolver muitos problemas na tua vida e na tua carreira, além de criar imensos amigos que ficam para a vida sempre. Isso também é das coisas mais importantes. Assino por baixo. Olha, João, muito obrigado por teres estado aqui com este. Sei que estás cheio de trabalho e vais voltar. É verdade. Aqui o e-mail não para de tocar. Obrigado por este bocadinho, e acho que foi mesmo interessante, tanto a nível de ver o teu portfólio e também falar um bocadinho contigo e sentir a tua experiência toda, e assino por baixo tudo o que tu dissesses em termos de coisas que nós devemos ter em conta no nosso trajeto como profissionais e como pessoas também. Sim. Malta, se quiserem ver isto, o episódio vai estar no boldcf.com, já sabem, o sítio do costume. Portanto, brevemente damos notícias para outras coisas. Sigam também as nossas redes sociais. Obrigado, João. Até breve. Fiquem seguros e tudo bom para vocês. Olá, pessoal. Até à próxima.